Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, animados para dar continuidade aos nossos trabalhos, ok? Bom pessoal, no último encontro, no 11º encontro, nós demos início ao estudo das orações subordinadas substantivas. Nós vamos finalizar esse estudo agora e partiremos à resolução de questões da banca exatos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então? Então vamos relembrar o que é que estávamos falando no último encontro. Então vem aqui, faz favor. Então nós falamos, pessoal, de orações subordinadas, substantivas. E nós vimos que elas exercem a função sintática de, elas podem ser subjetivas, exercendo a função sintática de sujeito, né? Objetivas diretas, exercendo a função sintática de objeto direto, objetivas indiretas, função de objeto indireto, completivas nominais, função de complemento nominal, predicativas, função de predicativo do sujeito, e apositivas, função sintática de aposto. Nós vimos o seguinte, pessoal, que todas as orações subordinadas substantivas, todas elas começam pelo mesmo tipo de conjunção, que é a conjunção subordinativa, que é que a gente falou na aula passada? Integrante, conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante, que a gente chama de CSI, né? Conjunção subordinativa integrante. Tá ok? Bom, pessoal, aí eu coloquei um único exemplo para vocês, para a gente ver como que funciona. Eu não sei se o exemplo vai ser exatamente igual, mas se não for igual, vai ser parecido. Então vamos rever aqui a primeira ideia. Então eu digo assim, olha, é importante que todos estudem. Qual que é o joguinho aqui, pessoal? Primeira coisa, verbos é e estudem. Se são dois verbos, são duas orações formando o período composto. Tá ok? Duas orações unidas pela conjunção que. E aí, pessoal? Vamos lá, quero saber quem que é o sujeito do verbo da primeira oração. Quem é o sujeito do verbo é? Pergunte o que ou quem. O que é importante? Que todos estudem. Isso nós vimos na aula passada. Então a gente viu que a segunda oração simplesmente é o sujeito da primeira oração. A oração que exerce função de sujeito tem nome. É a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos colocar aqui, ó, abreviando tudo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Lembrando que se a segunda oração é subordinada à primeira, a primeira oração vai ser chamada de oração o quê? Principal. Tá ok? E este que recebe qual classificação? Ele é uma conjunção subordinativa integrante. Ele é um CSI. Pois toda oração subordinada substantiva começa por CSI. Pode muito bem aparecer uma questãozinha para você
perguntando qual a classificação do que. Qual a classificação do que na linha tal ou na frase tal. E este que pode ser uma conjunção integrante. Tá ok, pessoal? Beleza? Vamos ver aqui na sequência agora. Na sequência, vou colocar um período parecido, mas bem diferente. Quer ver? Ó? Olha só. O importante é que todos estudem. Parece a mesma, mas não é, né? Então vamos aqui, ó, verbos é e estudem. Dois verbos, duas orações unidas pelo quê? Agora, pessoal, cuidado com uma coisa. Cuidado, olha só. Sujeito do verbo é. Quem que é o sujeito do verbo é? Eu sou, tu és, ele é. Ele quem? O importante. Né? Se eu falo Maria é, o sujeito do verbo é Maria. Se eu digo importante é, o sujeito do verbo é o importante. Então o sujeito está aqui, ó, o importante. O importante é. Agora, para todos os efeitos, vamos pensar que o verbo ser, galera, ele vai ser para nós um verbo de ligação. Verbo de ligação. Verbo ser, verbo de ligação. Beleza? Em 99,9% dos casos, o verbo ser é um verbo de ligação. Então eu digo assim, o importante que é o sujeito é o quê? Que todos estudem. Lembram, pessoal? Olha aqui, ó. O verbo de ligação, o que é que ele faz? Ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Lembram? Lembra esse estudo? Então, olha aqui, ó. O importante é o quê? Que todos estudem. Aquilo que o verbo de ligação conecta ao sujeito é o predicativo do sujeito. Então, eu diria que essa segunda oração, ela tem função sintática de predicativo do sujeito. Tá ok, pessoal? Tranquilinhos? Por quê? Pois ela está imediatamente depois do verbo de ligação. Como que é o nome da oração que exerce função de predicativo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que é o nome dela? Vamos lá, então. Oração subordinada substantiva predicativa. Essa aqui vai ser a oração o quê? Principal. E qual a classificação deste quê? Não há dúvida de que é uma conjunção subordinativa integrante, é um CSI. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, ó, como não confundir? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A subjetiva com a predicativa. Como não confundir? Vejam bem. Olhem minha mão aqui. Olha a minha mão aqui. A subjetiva, na subjetiva, tem verbo de ligação? Tem verbo de ligação? Tem. E na predicativa, tem verbo de ligação? Tem. Mas no caso da predicativa, pessoal, ela está imediatamente depois do verbo de ligação. Tá? Imediatamente depois do verbo de ligação. Tá ok? Belezinha? Então é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Então agora, vamos para os outros tipos. Eu vou deixar toda a estrutura, só vou apagar as frases, tá bom? Só vou apagar as frases. Vamos lá. Número 3. Coloca assim, olha. Vamos lá, número 3. O guarda
informou de que não havia perigo. O guarda informou de que não havia perigo. Então, quais são os verbos, pessoal? Informou e havia. São quantas orações? Duas, unidas por qual conjunção? Que. Só que este que, pessoal, ele está precedido de preposição. Tá? Ele está precedido de preposição. Não separe a conjunção da preposição que acompanha. De que, por que, em que, com que, e assim por diante. Então, oração número 1, oração número 2. Vamos lá então aqui. Vamos aqui. Qual o sujeito da primeira? Quem informou? O guarda. Tá, agora coloque na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e resto. Vai lá. O guarda informou. Falta coisa para esse verbo, ok? Certo. Esse verbo pede complemento. E complemento de verbo ou é objeto direto ou é objeto indireto. Então o guarda informou. Informou quem? Ele. Objeto direto. Pois quem informa, informa alguém. Lembra, pessoal? Lembra que a gente falou? Se o verbo pergunta o que ou quem, o que ou quem, o que ou quem, objeto direto. Né? Então o guarda informou. Informou quem? Ele, representado pelo o. Pela pergunta informou quem, você já sabe que esse o é objeto direto. Inclusive nós vimos em aulas anteriores que os pronomes oblíquos o, a, os, as exercem função sintática de objeto direto. Então tá, informou quem? Ele, objeto direto. Agora informou de que? De que não havia perigo. Essa segunda pergunta é preposicionada. Informou de que? De que não havia perigo. Essa segunda oração exerce a função sintática de objeto o quê, pessoal? Indireto. De objeto indireto. Tá ok? Como que é o nome da oração que exerce função de objeto indireto? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E esta primeira, como os senhores sabem, vai ser chamada de oração o quê? Principal. E este que vai ser uma conjunção subordinativa integrante acompanhada de preposição. Tá ok, pessoal? Olha aqui, ó. Quem informa, informa alguém, objeto direto, de alguma coisa, objeto indireto. Esse o vai ser o de. E a segunda oração vai ser objeto indireto. Tá legal, pessoal? O Berg, mas já houve questões da Exatos cobrando exatamente isso, o nome da oração? Sim, já houve. Já houve, nós faremos juntos aqui. Tá legal? Na sequência, no que finalizar isso aí. Então veja uma outra aqui, pessoal. Olha a diferença aqui agora, olha. O guarda informou-lhe que não havia perigo. Olha a diferença. Olha a diferença. Vamos lá. Quais são os verbos? Informou, havia. Duas orações unidas pelo que? Oração número 1, oração número 2. Então vamos lá, pessoal. Sujeito da primeira. Quem informou? O guarda. Agora vejam bem. O guarda informou. Informou o quê? Que não havia perigo.
Informou a quem? A ele. Então, peraí. Olha as perguntas. Informou o quê? Que não havia perigo. Pela pergunta, você sabe que essa oração exerce a função de objeto o quê? Indireto. E este lhe vai ser o quê? O objeto? Desculpe. A segunda oração, desculpa, fiz besteira aqui, exerce a função de objeto o quê? Direto, né, pessoal? Porque eu falei assim, ó, informou o quê? Que não havia perigo. Objeto direto. Agora informou a quem? A ele, este lhe é objeto indireto. E nós já vimos isso. Que os pronomes oblíquos lhe e lhes exercem função de objeto indireto. Tá ok? Como então que é o nome dessa oração, pessoal? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E esta, como vocês sabem, vai ser a oração o quê? Principal. Vai ser a oração principal. Tá ok? E qual a classificação deste quê? CSI. Tá joia, pessoal? Tranquilos? Só lembrando mais uma coisa ainda. Qual foi o macetinho que eu dei para vocês na aula passada? Toda oração subordinada substantiva pode ser substituída por esse, essa, isso, desse, dessa, disso. Pode ver que dá certo. O guarda informou-o disso, de que não havia perigo. Só pelo macetinho você mata. Que isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Tá ok? E se é substantivo, esse aqui é um CSI. Olha aqui embaixo. O guarda informou-lhe isso, que não havia perigo. Só por esta substituição você sabe que se trata de uma oração subordinada substantiva. Basta depois ver se ela exerce a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo oposto. Tá ok, pessoal? Tranquilinhos? Então, vão me acompanhando aí. Né? Pelo nosso tempo, nós temos que nos limitar a apresentar um exemplo, mostrar como funciona e tocar para frente, beleza? Nós estamos num curso de caráter intensivo. Joia, turma? Beleza? Então vamos lá. Apagando e mais duas aqui na sequência, tá? Pra gente finalizar essa parte. Então coloca lá. Então foi 1, 2, 3, 4. Agora o exemplo 5. Vai lá, pessoal. Exemplo 5. Olha essa. Tenho certeza de que todos passarão. Tenho certeza de que todos passarão. Vamos lá então. Quais são os verbos? Tenho, passarão. São duas orações unidas pela conjunção que. Só que essa conjunção está acompanhada de preposição. Você sabe muito bem que o de é uma preposição. Então corta aqui. Vamos lá então, pessoal. O mais comum é que o pessoal confundam essa segunda oração com objetiva indireta, por causa da preposição. Vamos usar uma macetinho aqui, ó. Vamos usar esse macetinho, deixa eu ver. Tenho certeza disso. Só pelo macetinho eu já sei que se trata de uma oração subordinada substantiva. E já sei também que aquele que é um CSI, conjunção subordinativa integrante. Basta ver se ela exerce função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo oposto. Tá ok? Então, vamos lá. Tenho certeza. Certeza de quê? De que todos passarão.
Cuidado! Será que essa oração aqui é objetiva e indireta? Por causa da preposição, olha aqui, ó. Será que é objetiva e indireta? Negativo. Negativo. Vejam bem, para ser objeto indireto tem que complementar verbo. Verbo transitivo indireto. Lembre-se de que objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Agora, olha aqui, ó. Essa segunda oração. Está complementando o verbo ter? Ou está complementando o substantivo certeza? O substantivo certeza. Eu não digo tenho de que todos passarão. Eu digo certeza de que todos passarão. Veja que a pergunta para chegar aqui, ó, a pergunta para chegar aqui vem da palavra certeza. Vem da palavra certeza. Tá ok, pessoal? E certeza é um substantivo. Se é um substantivo, os senhores sabem que é um nome. Lembram? Quem são os nomes? Substantivos, adjetivos e advérbios. Já estudamos isso. Então quer dizer que a segunda oração, em vez de complementar o verbo, complementa o substantivo certeza, complementa o nome certeza. E como é que eu sei que é substantivo? Admite artigo, né, galera? A certeza. Então é substantivo. Se é substantivo, é nome. Então pronto, galera. Se essa segunda oração complementa o sentido da palavra certeza, que é o nome, exerce função de complemento o quê? Nominal. Complemento nominal. Tá certo? Beleza? Então como que é o nome dessa oração? Vai lá. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá joia, galera? Beleza até aqui? E essa aqui, como é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Oração o quê? Principal. Oração principal. E este que vai ser classificado como conjunção subordinativa integrante. E é isso aí. Então, pelo amor de Deus, no dia da prova, se cair esse assunto, não confundam oração objetiva e indireta, aquela que complementa o verbo VTI ou VTDI, né, com completiva nominal, que complementa nome. Esse nome normalmente é um substantivo nesse caso. Tá ok? Beleza? Joia, galera. E por fim, tá? Falta um exemplo, certo? Então eu digo assim, olha, eu quero uma coisa, 2 pontos, que você passe. Tá? Então vamos lá, pessoal. Quais são os verbos? Quero e passe. São 2 orações. Mas espera aí. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Eu vi uma questão da Exatos, a gente vai ver daqui a pouco, que justifica essa pergunta. Dá uma olhada aqui nessa estrutura. Eu quero uma coisa que você passe. Quantos períodos eu tenho aqui? Quantos períodos? Cuidado. Período vai até o ponto, galera. Eu vou falar uma coisa que parece ser básico, mas ajuda nessas horas. Quando você encerra um período, você começa um novo período. E esse novo período começa com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Ah, um período novo inicia-se por letra maiúscula. Então me diga uma coisa, depois de 2 pontos, você continua com letra o quê? Minúscula. Quer dizer que depois de 2 pontos, os 2 pontos não encerram o período. Ok, pessoal? Depois de ponto e vírgula, você continua com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Quer dizer que o ponto e vírgula não encerra o período. Ok? Quem que encerra período? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação.
Porque depois desses pontos você continua com letra maiúscula. Tá ok? Então se perguntar quantos períodos eu tenho aqui, um só. Começa lá no eu e termina no passe. Tá ok? Agora, como eu tenho dois verbos, quero e passe, são duas o quê? Orações. Se são duas orações no período, período composto. Tá bom? Então vamos separá-las aqui, pessoal. Duas orações unidas pelo quê? Unidas pelo quê? Então veja bem, eu quero uma coisa e agora vou explicar que coisa é essa. Vou explicar que coisa é essa. Que você passe. Essa explicação a respeito de um termo da oração tem nome. Como é que é o nome disso, pessoal? Aposto. E você já sabe que oração que exerce função de aposto é oração subordinada, substantiva, apositiva. Então vamos lá. Oração subordinada, substantiva, apositiva. E aqui, o que é que você vai ter aqui? A oração o quê? Principal. E qual a classificação deste quê? Conjunção subordinativa integrante. Tá legal, pessoal? Beleza? Turma, seguinte. Embora de forma extremamente rápida, nós passamos, pelo menos demos uma pincelada em todos os tipos de orações. Vamos então fazer aqui uma rápida revisãozinha para a gente finalizar esse encontro e já iniciar o outro diretamente nas questões, tá? Vamos lá. Nós falamos primeiramente de orações coordenadas. As orações coordenadas, preste bem atenção agora em tudo que eu vou dizer. As orações coordenadas ligam-se por conjunções coordenativas. E as conjunções coordenativas são aquelas 5 do Adadalex conclu. Quais são elas? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. A oração coordenada que fica sem conjunção é chamada de oração coordenada assindética. A oração coordenada que fica com conjunção é chamada de oração coordenada sindética. E a coordenada sindética pode ser sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, explicativa, conclusiva, dependendo da conjunção. Dependendo da conjunção. Tá ok? Lembraram isso? Joia! Na sequência, nós passamos ao estudo das orações subordinadas adjetivas. O que é que a gente viu? Que as orações subordinadas adjetivas começam por conjunção negativo. Começam por pronome relativo. Quais são os principais pronomes relativos? Que, quem, onde, cujo. E quando que o que é um pronome relativo? Quando ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá ok? Bom, então a oração subordinada adjetiva começa por pronome relativo. E ela se subdivide em dois tipos, restritivas e explicativas. As orações subordinadas adjetivas restritivas aparecem sem vírgulas. Já as explicativas aparecem com vírgulas, o que muda o sentido de uma para outra. Tá ok? O que muda o sentido de uma para outra. Tá? E esse sentido nós vimos aqui. Já as adverbiais, as orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. São aquelas 9 do C6 FTP. Basta voltar àquela aulinha e revisar todo esse conteúdo. E por fim, as orações subordinadas substantivas que nós
resgatamos e finalizamos hoje, tá bom? Então se preparem que nos 2 próximos encontros nós mergulharemos no mundo dos exercícios da Banca Exatos. Tudo bem? Então beleza, galera? Valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau!